Muito bem-vindo, Dr. Manuel Brito. Mas, esclarecendo a situação, é melhor o sistema de saúde da região sem SIGIC, sem tempos máximos garantidos de lista de espera, ou para o utente é melhor o Serviço Nacional de Saúde, onde já há o SIGIC há 10 anos e onde há tempos máximos em lista de espera? Quais dos sistemas, os com ferramenta ou os sem ferramentas? É evidente, quando eu, em 2015, fiz o programa de governo, está lá explícito, claramente explícito, na página, eu conheço bem o programa, porque quando se faz uma coisa do princípio ao fim, sabe-se bem, na página 98, 97, 98, fala exatamente no SIGIC. No SIGIC e na forma... E porquê é que eu falo no SIGIC? Falo no SIGIC. Para já, falo uma coisa que eu acho que também, na primeira página de todas, e na primeira questão que eu ponho lá, como a melhorar, é o acesso. Eu gostaria de referir isso, sublinhar isso, que é daqui a importância que vem das listas de espera, vem exatamente daqui, da minha preocupação com o acesso. O acesso, eu fiz permita-me só aqui um parênteses, há relativamente pouco tempo fiz um trabalho com 2 colegas da Católica, que vai ser publicado, um livro recente, brevemente, em que pegámos em 5.000 casos dos gabinetes utentes reclamações dos doentes e fizemos um pouco este exercício. Vamos ver as reclamações dos doentes e vamos tentar provocar, através destas reclamações, solucioná-las e construir, no fundo, uma proposta de mudança de algumas coisas. Acho que foi uma atitude... Eu interessei muito por isso e envolvi muito nisso. E sabe que é uma coisa curiosa? Nessa análise, 5.000 casos de reclamações, sabe qual era a reclamação que as pessoas se indignavam mais? Indignavam-se mais. Não era nem as condições lá velhas do hospital, nem a relação nas urgências, muitas vezes tensa entre os profissionais, nem muito menos a competência dos profissionais. A reclamação mais veemente, mais incisiva, era o acesso aos cuidados de saúde, da falta de acesso aos cuidados de saúde. E só há uma maneira de medir esse acesso aos cuidados de saúde. São listas de espera. Não conheço uma outra maneira, mais objetiva, mais concreta, que medir as listas de espera. E, portanto, quando nós medimos as listas de espera, estamos exatamente a ter uma referência muito grande em relação à capacidade de acesso que tem no sistema. Isto foi importante, isto para mim alertou-me brutalmente, até porque foi uma área que eu sempre me interessei muito, porque tive a percepção, quando em 2006, o professor Correia de Campos convidou, na altura ministro, me convidou para a gestão clínica dos hospitais civis de Lisboa, e percebi-me rapidamente que essa era uma questão do acesso. Eu posso ter um hospital novo, o melhor hospital novo do mundo, posso ter os melhores recursos humanos e as melhores tecnologias, mas se o doente ficar à porta porque não tem acesso, nada disto vale. Então, eu tive a percepção evidente que a grande fragilidade do nosso sistema, e também um pouco pela Europa, exceto 2 ou 3 países como a Holanda, que têm modelos diferentes, não há dúvida que aí está a nossa grande fragilidade. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde e Regional de Saúde competente, com pessoas competentes, de facto, com um humanismo grande que já está a faltar em algumas áreas, em alguns países, mas, atenção, o acesso está comprometido. O SIGIC ajuda a resolver as listas de espera. O SIGIC, e por isso é que se pus na primeira página, a minha preocupação primeira de todos foi o acesso, e depois se pus na página 97, 98, exatamente o SIGIC, é exatamente porque entendo, e com a experiência que tenho, desde 2006, que trabalhei com o Pedro Gomes, que foi o pai do SIGIC, implantei o SIGIC em 5 hospitais e atualmente sou assessor para o Conselho de Administração de 6 hospitais em Lisboa, exatamente para esta área. Não é a área propriamente do SIGIC, do acesso onde está o SIGIC incluído. Portanto, tenho um trajeto, de facto, que me dá alguma reflexão, uma experiência, alguma reflexão nesta área, não tenho qualquer dúvida. Não é uma ferramenta ideal. Como sabe, Mário, não há ferramentas ideais neste contexto, porque há muitas outras inputs, muitas vezes, que baralham isto. Mas, indiscutivelmente, neste momento, para mim, com a experiência que tenho, e o SIGIC já está desde 2005, que nunca aconteceu nenhum programa dedicado às listas de espera, está há tantos anos. Nós tivemos o PERL, tivemos o PECLEC, tivemos o PAU, 2 anos, 1 ano máximo. E que há outra confusão. Porquê é que o SIGIC tem uma vantagem, nomeadamente, sobre os programas de recuperação cirúrgica? O programa de recuperação cirúrgica, que eu levei, aliás,
o Sérgio estava lá, levei ao Governo. Porquê? Porque quando cheguei ao Governo, e há um relatório excelente, de 2015, penso que o Dr. Mário Rodrigues pediu esse relatório, sim, um relatório excelente. O Dr. Duarte Dória e o Dr. Rui Alves. O Rui Alves, exato. Um relatório excelente. Eu, quando li aquele relatório que saiu em 10 de abril de 2015, e nós tomámos posse a 21, 20 de abril, bom, eu fiquei perfeitamente a conhecer uma realidade que não conhecia bem, de facto, que era o estado em que estava, nomeadamente, as listas de espera, que eu tenho aqui, que é uma coisa absolutamente... Eu não me assustei, mas preocupei muito. E preocupei-me de tal maneira que, quando cheguei, disse, nós, antes de iniciarmos o SIGIC, a minha proposta era no sentido que o SIGIC demoraria cerca de 3 meses a 4 meses a instalar-se. O software, tinha o software garantido, o hospital não tinha estado, que me forneciam, dava um apoio técnico durante 15 dias de uma funcionária muito competente nessa área para montarmos aqui e calculámos em 3 meses o máximo. Mas quando vi aquela lista de espera, onde havia doentes há 7, 8 anos à espera de serem operados, isto não pode ser. Eu não posso começar no SIGIC, que é um sistema de controle contínuo da lista de espera. Não acaba com a lista de espera, é um controle contínuo da lista de espera. Eu não posso começar com doentes com 8 anos, 7, 8 anos à espera de uma cirurgia. Portanto, quando levei à recuperação, o PRC, Programa de Recuperação Cirúrgica, foi exatamente para retirar esses doentes, operar esses doentes, antes de se iniciar o SIGIC. E que estava certo, porque este programa estava para ser 3 meses. Tive alguma dificuldade com o nosso das finanças, que me disse nem pensar nisso, porque o orçamento eram cerca de 400 mil, na altura, 400 mil, e que foram as contas que eu fiz para esses doentes, para os tais doentes que estavam muito fora. E, portanto, eu tinha que credibilizar o novo sistema de recuperação da lista de espera. Eu não podia começar com doentes à espera de 8 anos para serem operados. E, portanto, esse programa de recuperação era 3 meses exatamente, que me daria tempo para montar o SIGIC entretanto. Porque logo que acabasse o programa de recuperação, estaria operacional o SIGIC. E o SIGIC, ao contrário dos programas de recuperação específicos, tem uma questão que diferencia completamente. É uma solução estruturante, não é pontual, não é circunstancial, é estruturante e continuada. Portanto, o SIGIC era para continuar, como lá, continuar há 15 anos, há 10 anos, 12 anos, é que era para continuar. O SIGIC não é um remedeio. Não é, não. É uma questão estruturante para as listas de espera. Porque permite, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é fundamental na lista de espera, que é a fiabilidade dos números. Nós assistimos sistematicamente a a comunicação social depois usa, o debate político usa, os números, a fiabilidade dos números é essencial. É essencial e o SIGIC exige e tem essa fiabilidade. Depois tem outra questão, é transparente. Eu hoje, ontem à noite, fui ao meu computador e daqui tenho exatamente tudo o que se vai passar neste momento no SIGIC de 6 hospitais. De 6 hospitais aqui, é fácil, qualquer um pode lá ir. E tanto sei exatamente os tempos de espera, perfeitamente, e, portanto, qualquer um pode ter acesso, é transparente, o que interessa hoje muito também. Portanto, e depois tem outra questão que eu acho para mim essencial no SIGIC. É que o SIGIC acaba por também ter uma intervenção muito grande no controle da produção, isto é, da atividade. Portanto, nós temos sempre dúvida que podíamos fazer mais, se calhar, e que os médicos não fazem o suficiente. Não é verdade. O SIGIC mostra muitas vezes, não é? Porque faz o controle da monitorização do tempo da ocupação dos blocos operatórios, e, portanto, facilmente nos diz os serviços o que é que estão a fazer. E, segundo, há outra coisa, está o desvio em relação ao contrato de programa inicial que cada um está a ter. E então, quando se fala na cirurgia adicional, que é a tal cirurgia que o SIGIC dispensa adicional, eu digo, não, desculpe lá, você só faz cirurgia adicional se ocupar a capacidade instalada deste hospital, o bloco operatório, nomeadamente, entre 85% a 95%. Porque se não ocupar, é eticamente e moralmente, não é legal, não é ilegal, não está escrito, mas para mim é eticamente irresponsável alguém dizer-me assim, eu vou trabalhar fora das minhas horas de serviço e ganhar, mas não ocupo a capacidade que vocês me dão. Não pode ser. Ocupa a capacidade, cumpra aquilo a que se comprometeu e tem direito a fazer o adicional, que é bom para os doentes, mas também é bom para os profissionais, porque os profissionais estão a ganhar, obviamente, fora das horas de serviço, mas têm um mercado garantido. Portanto, eu, o SIGIC, sou, como calcula, um defensor e tenho responsabilidades já desde 2006, portanto, tenho obrigação, se não dá muito distraído,
de saber de que é que estou a falar. Sr. Doutor, faz agora em maio 4 anos que o Sr. Doutor pôs num programa de governo no SIGIC, mas os seus sucessores nunca quiseram aplicá-lo. Preferiram o remedeio do programa de recuperação. Por que é que isso aconteceu? Como calcula, são opções que são legítimas de quem me sucedeu, que é do Dr. João Faria Nunes, que é do Dr. Conselheiro, que tem as suas razões. Eu penso que isto é a minha opinião pessoal, eu gostaria, obviamente, como defensor do SIGIC, e que escrevi no programa, não era um remedeio de tudo, obviamente, não ia solucionar tudo, mas penso que era uma ferramenta muito importante. Bom, agora, as opções que se dão, não utilizar o SIGIC e manter um programa de recuperação, eu pessoalmente não tenho essa ideia e, portanto, não a posso escrever, naturalmente. Agora, de qualquer maneira, o SIGIC, eu penso, aliás, eu ouvi até uma vez uma afirmação, penso aqui, não sei se fui aqui, mas sei que, procuro estar informado, obviamente, uma informação ou na comunicação social que o responsável teria dito, inclusive, até que o SIGIC já não existia. O SIGIC já não existia no continente. Eu, por acaso, até estava numa reunião, até quando soube isso, e perguntaram-me, já não há SIGIC aí. O secretário disse isto, disse, deve haver aqui uma confusão qualquer, porque eu estou aqui já dentro de uma reunião do SIGIC, não é? Portanto, eu penso que talvez haja aqui alguma desinformação nesse aspecto. E, mais uma vez, dizendo aquilo que disse ao Dr. Sérgio Marques, eu penso que olhar com atenção e o conhecimento, não só para o continente, para o que se passa em Inglaterra, o que é que se passou no Reino Unido com as listas de espera, o que é que se passou em França com as listas de espera, situações gravíssimas, penso que ajuda-nos a ter um pouco mais de dia, a perceber que não há soluções ideais, mas há boas soluções. E esta, para mim, é uma boa solução. A não utilização do SIGIC com toda essa transparência e controlo muito férreo das listas de espera foi um erro, no seu entender? Na minha opinião, se obviamente eu tivesse a responsabilidade há com certeza e mais, quer dizer, o problema, a minha ideia sempre, quando estava no governo, achei que o escrutínio e o controle dessas situações, se não for transparente, é muito complicado. Porque caímos depois numas meias-verdades muitas vezes complicadas. E na saúde, essas meias-verdades, na minha opinião, são muito perigosas. Daí que eu acho que aqui, deve ser aqui na Assembleia, onde se fará o escrutínio regular do sucesso ou do insucesso, e eu gostaria muito, 3 em 3 meses, vir aqui, por exemplo, à Assembleia e dizer como é que está a correr o SIGIC. E se houver ajustamentos a fazer, vamos fazê-los. Eu, aliás, quando falei no SIGIC, e propus por lá, havia ajustamentos em relação ao continente. Basta só por uma razão, só temos um hospital. Lá os doentes podem ser operados noutros hospitais, nós aqui só temos um hospital. Portanto, é mais fácil para nós ajustar isto. Mas a privada aqui também é limitada. E, portanto, nós sabemos que o acesso à privada aqui, que deve ser, na minha opinião, deve ser um facto. O SIGIC, como sabe, o SIGIC abrange também a privada, e, na minha opinião, bem, obviamente. Se nós não temos capacidade interna, então vamos procurar onde haja, como condição. Os preços são iguais. A tabela de preços do SIGIC é igual no hospital e é igual no privado. Eu estou à vontade. O que eu tenho que provar, e a tal transparência que o SIGIC me dá, é que, para se fazer adicional daquela especialidade, essa especialidade tem que garantir a ocupação máxima dos recursos que lhe são dados. Dos recursos que são dados. Não só do espaço, do bloco operatório, mas dos recursos humanos. E, portanto, é essa tranquilidade que me retira qualquer luta ideológica do SIGIC, como às vezes vejo. O SIGIC está aberto e tem que estar aberto também à privada, naturalmente. O Dr. Correia de Campos elogiou grandemente o seu programa de governo, até inclusive foi discutido no continente como um excelente programa de governo. Sente-se triste que esse programa de governo não tenha sido implementado na sua totalidade e no seu verdadeiro espírito? Bom, em princípio, eu tenho o professor Correia de Campos, de facto é uma pessoa que me habituei sempre a ouvir com muita atenção a sua opinião. Nem sempre concordo. Aliás, ele tem um documento que eu li agora, quando cá cheguei, que entregou aqui, que acho que há pontos que eu pessoalmente não concordo, há outros que sim, e portanto estou sempre com muita atenção o professor Correia de Campos. Ele, aliás, fala lá de algumas soluções que eu tenho as minhas dúvidas em relação, por exemplo, aos marmelões, mas isso é uma questão que terei provavelmente até a oportunidade, porque às vezes encontro com ele nas reuniões,
e falamos sobre aqui, sobre a Madeira, e, portanto, terei todo o prazer nisso. É evidente que, para mim, é sempre muito agradável ouvir a opinião de uma pessoa que sempre considerei que, para mim, é das pessoas em Portugal que, de facto, tem uma visão mais lúcida e sustentada sobre a saúde, tenho a dizer isso, e, portanto, claramente subscrevo muitas das coisas, embora possa discordar, porque neste documento do Dr. Correia de Campos há pontos baixos. É evidente que, para mim, é um elogio, com certeza, e é um elogio que, pronto, que é sempre agradável, e, portanto, não lhe vou dizer que não, pelo contrário, é agradável. Em relação à questão, Dr. Mário, eu quando aceitei o convite do Dr. Miguel Albuquerque, houve duas razões que pesaram. Para mim estava completamente fora de circuito, a minha vida nunca passou pela esfera política, mas houve duas coisas que para mim foram decisivas. A primeira era a minha relação muito forte aqui com a Madeira. Eu estou na Madeira por opção, não porque nasci cá, por opção. E quando se está por opção, muitas vezes é mais racional, mas também é mais emotiva, muitas vezes. E, portanto, eu tinha aquilo que eu chamo sempre uma dívida de gratidão com a Madeira, porque foi aqui que eu me senti bem, foi aqui que eu me realizei como pessoa e como profissional. E, portanto, a minha primeiro impulso foi se, eventualmente, e esta é uma questão para mim básica, se, eventualmente, o meu currículo, a minha experiência, a minha capacidade pode servir para alguma coisa e se alguém entende que eu posso ajudar na área da saúde, particularmente aqui na Madeira, eu quase que me senti obrigado a dizer que sim. E a dizer que, não, eu com certeza estou disponível para ajudar naquilo que eu puder. Segunda questão, eu aceitei porque e não é falsa modéstia, mas eu aceitei porque reconheci que tinha um trajeto e uma experiência e um currículo e, sobretudo, um conhecimento interessante, porque tinha percorrido diversas áreas, assumindo sempre as minhas responsabilidades. Primeiro como médico, depois como diretor clínico no hospital, como presidente da Ordem dos Médicos, depois como diretor clínico dos hospitais civis de Lisboa, que foi muito duro, foram anos muito duros. Mas quando terminei, quando o Dr. Miguel Albuquerque me sugeriu, eu pensei, aprendi aqui muito. E gostaria de colocar aquilo que eu aprendi aqui, e que está claro no meu currículo, eu gostaria muito de poder, aí sim. Porque, sabe, eu quando estive na direção clínica aqui da Madeira, do Funchal, tornei obrigatório, entre aspas, que mesmo que houvesse capacidade formativa para se formar a especialidade toda aqui na Madeira, eu obrigava sistematicamente todos os meus colegas, eu, Dr. Mário, obriguei-o também, a ir pelo menos um ano ou mais lá fora. Porquê? É porque lá fora se aprende muito? Não, não é isso. É que são maneiras diferentes de trabalhar e que cada um que vem, aí sim, traz novas ideias e aí é que as coisas se ajudam a desenvolver, particularmente numa ilha. Portanto, a minha percepção que eu tive foi exatamente essa. Eu tive aqui muitos anos, dei-me o melhor que sabia, que podia. Depois tive uma experiência muito dura, mas muito, nesse aspecto, muito gratificante, aprender bastante. E, portanto, eu senti-me, se calhar enganei, mas sentia-me com a capacidade para exatamente trazer para a região aquilo que eu tinha aprendido lá fora. Eu tive 2 anos em Inglaterra, em Londres, a fazer especialidade de cirurgia vascular, e depois estive de 2006 até 2015, 10 anos, como responsável, talvez, do maior grupo hospitalar que existe. Somos hospitais civis de Lisboa, 6 hospitais, dos maiores que há em Lisboa. Foi muito duro, mas aprendi muito. E foi essa minha convicção que poderia ajudar, porque tinha esta experiência comigo, que me fez aceitar. Portanto, é natural que, quando aceitei, eu estava muito confiante das dificuldades que ia ter. Mas isso nunca me assustou, se eu nunca tinha ido para os hospitais, para a gestão, para diretor clínico dos hospitais civis de Lisboa, se me assustasse, nunca tinha ido. Mas fui. E aqui também não me assustou, preocupou-me naturalmente. E, portanto, é evidente, quando se tem esta postura perante as coisas, Dr. Mário, sente-se sempre alguma frustração, algum desencanto, e é um desencanto que mantenho comigo, se quer saber. Eu fui confrontado, aqui na Madeira, quando tomei a minha decisão, quando pedi a minha admissão, foi um ato muito duro, também se quer saber. E exatamente por isso. É porque sentia que, achava eu, tinha capacidade e condições para que ajudar aqui a um novo, que eu chamei um novo ciclo, também na saúde aqui na Madeira. Achei-me que tinha essa capacidade e essa vontade de o fazer. E sabe que foi curioso e muito gratificante também,
pessoas com quem me cruzei, depois de pedir a minha admissão, que me confrontavam exatamente com isso. Doutor, estou desiludido consigo, porque esperava que o doutor pudesse ajudar. E eu também. Era a resposta que eu dava. Eu também esperava. E, portanto, é algum desencanto, com certeza que é. É com alguma mágoa, com certeza que é. Mas mantenho, Mário, e isso é uma coisa que gostaria de sublinhar. Aquilo que me fez aceitar na altura, que é pretender ter capacidade para ajudar em alguma coisa, colaborar em alguma coisa, nomeadamente com os meus doentes, mantenho intacto. Mantenho intacto. E, portanto, a minha disponibilidade será sempre total para qualquer lugar, para qualquer cargo, desde que eu sinta duas coisas. Que a minha presença, obviamente, é entendida como mais-valia e que eu sinta competência para exercer isso. E foi assim que eu aceitei, há uns anos, já depois de sair daqui, a direção do Centro Médico do Estado de Lisboa, que junta à Faculdade de Ciências Médicas e os Civis, e que recentemente sou assessor para 6 hospitais. É exatamente nessa de eu achar que tenho capacidade e interessa e sou uma mais-valia. Portanto, o desencanto com certeza estará cá, estará sempre, tenho-lhe a dizer, mas também exige-me que estarei sempre, sempre disponível para aquilo que eu puder ajudar. Seja em que circunstância for, em que lugar for. Tendo em conta a sua experiência, visto que é um cirurgião com uma dupla especialidade, cirurgia geral e cirurgia vascular, portanto, com muita experiência, como é que vê o facto, por exemplo, na cirurgia geral, os doentes com prioridade intermédia, ou seja, para cirurgias até 15 dias, esperem 1168 dias por uma cirurgia na região autónoma da Madeira? O que é que isto quer dizer do ponto de vista clínico? Tomar com alguma preocupação, naturalmente. Os tempos médios garantidos não foram postos por acaso. Como sabe, foi um consenso alargado, clínico, onde eu também participei, porque estava na Ordem dos Médicos nessa altura. E, portanto, há um consenso alargado que, não sendo, repare uma coisa, há sempre uma linhazinha que eu ponho sempre em todas as minhas intervenções e defendi também nessa casa. O último, ao limite, é a decisão clínica que conta, não são os tempos máximos. Se um médico ou um serviço entender que aquele doente deve passar à frente deles todos, por uma decisão clínica, tem que depois que justificar. No SIGIC, tem que justificar. Mas é soberana. Ora bem, os tempos máximos não foram encontrados por acaso. Para já há um consenso europeu, como sabe. Em toda a Europa, os tempos máximos são estes. Não houve alteração. Aliás, eu pessoalmente discordei um bocado quando se passou de 9 meses para 6 meses, em 2018. Como sabe, primeiro começou em 2005, começou com 12 meses, depois em 2008 passou para 9 meses, e em 2018 passou para 6 meses, que eu acho que para o nosso sistema não é fácil, é um bocado duro. E levantei essa questão. A resposta que me foi dada na altura, na Ordem e no Ministério, é que eram diretivos, a Europa, queremos aproximar da Europa. Eu disse, para nós aproximar sim, mas devagar, porque não estamos lá tão próximos. Não é? Portanto, esses tempos máximos têm para mim duas funções fundamentais, é por isso que eu acho muito importantes também, que é, por um lado, estabelecer balizas de orientação, que não são absolutas. O tempo médio de resposta garantida no continente não está no limite exato, mas, atenção, sobretudo, está próximo. Os 6 meses do continente são aqui mais 3 anos, grosso modo. Pois, não posso comparar esses números assim tão linearmente. Tenho aqui daqui, fornecidas por César Arame, me informei, e tenho as de lá. Mas o que me interessa, sim, mas o que me interessa aqui, Dr. Mário, é que, de facto, esta prioridade, que, como sabe, é aquilo que é clinicamente aceitável, sobretudo, vou-lhe dizer, nos 6 meses, eu não sou muito exigente no SIGIC. Eu sei as patologias que lá estão. Eu, se tenho uma hérnia, posso esperar mais um mês. Se tenho umas varizes, posso esperar mais um mês. Onde é que eu sou muito exigente? É na área oncológica. Na área oncológica, neste momento, no continente, está quase no limite do tempo máximo. Há um desvio muito pequeno, pelo menos nestes 6 hospitais. Mas aqui na região a cirurgia oncológica foi retirada da estatística, não há dados. Não há dados. Há doentes, por exemplo, ainda sobre a semana passada. Eu não consegui ter, eu pedi ao César Arame, e tenho aqui do César Arame, toda a informação, obviamente. Me foi cedida, a doutora Tomás, impecável, não tenho qualquer. Mas em relação à oncologia, há essa dificuldade dos registros e da contabilização. Há casos aqui, doentes oncológicos que esperam 7 meses por uma cirurgia oncológica. Mas, eu depois tentei esclarecer um bocado isso, e há aqui, de facto, uma questão que tem a ver com um tal ajustamento da prática que se tem ou não das coisas.
Lá também se passou esta fase, é curioso, do oncológico, o que era, os doentes não eram bem marcados, isto era, como tinham que fazer exames. Eu posso ter um doente que veja, é um doente oncológico, mas, entretanto, tem que fazer a ressonância, tem que fazer isto, tem que fazer uma certa análise e tal. E havia a tentação de não inscrever logo esse doente, porque ainda tinha que fazer uma série de exames. Mas o facto é que esse doente acabava por estar à espera, às vezes, 6 meses. E aí é por isso que hoje, e é a tal correção que se vai fazendo e que o CIGIC vai fazendo, hoje, como sabe, penso que sabe, criou-se a chamada Unidade de Gestão do Acesso. Para quê? Exatamente para fechar o circuito. E, portanto, o doente é contabilizado desde a primeira consulta, meios complementares de diagnóstico e cirurgia. Para se perceber que muitos desses doentes oncológicos não estão inscritos e não têm aqueles 15 dias ou 2 meses de limite, porque exatamente estão a fazer exames. Mas o CIGIC está a seguir esses exames, que também têm que ser feitos dentro dos tempos máximos, como sabe. A consulta a tempo e horas tem um tempo máximo e hoje os MCDTs, portanto, os meios complementares de diagnóstico, também têm um prazo máximo. E se não fizer num hospital prazo máximo, vai fazer à privada. Vai fazer à privada. Não temos Mas aqui capacidade. não estando inscritos, portanto, o tumor segue o seu caminho e o doente não está inscrito. Exato, mas nós temos que o acompanhar. E, portanto, isso foi uma correção que foi feita. Agora também foi feita uma outra, agora por causa Essa correção devia ser feita aqui também. Eu penso que há vantagens nisso, porque, repare, porque é que se fez lá essa correção? Porque se verificou que tinha algumas desvantagens, que muitas vezes, alguma disfuncionalidade, que era compreensível, porque, de facto, na área oncológica, muitas vezes sabe, as coisas não são tão lineares, temos que ter este período de latência, de certa maneira. Agora, é evidente que essa é, para mim, a área oncológica, ela que me preocupa mais. Portanto, quando tenho essa responsabilidade de gerir o CIGIC, sou sempre implacável na área oncológica. E mais, os doentes, todos os diretores de serviço, destes 6 hospitais, recebem, um mês antes do doente atingir os 6 meses, recebem a comunicação da lista dos doentes, que é para operar antes de eles saírem. São os doentes mais antigos. E caso não sejam agendados nesse período, o doente chega ao fim de 6 meses, recebe o seu cheque e vai ser operado numa lista de hospitais privados que aderiram a esta contratualização. Como deve ter visto, portanto, nos dados estatísticos, há aqui doentes de cirurgia geral e cirurgia vascular que estão há 11 anos à espera de ser operados. Pois, é por isso que eu defendo o CIGIC, como sabe. Se me disser assim, mas não há no continente, nos seus hospitais, 5 hospitais, não há nenhum que ultrapasse. Pode haver um caso ou outro, mas é muito difícil que haja. Porquê? Porque esta rede, esta malha de monitorização, que é bastante apertada, e curiosamente não é muito cara. O gabinete tem 3 funcionários, são muito competentes e trabalham muito, mas não é nada do outro mundo, 5 hospitais não é mau. É evidente que o que nós procuramos nesta gestão das listas de espera, isto é outra confusão que eu vejo muitas vezes quando se fala de listas de espera. Doutor Mário, não estar muito preocupado com os números em si. E há bocado, falou-se aqui dos números. Eu posso ter 2.000 doentes na minha lista de espera. Não estou preocupado desde que eu tenha a gestão e o controle desses doentes. E o que é ter a gestão e o controle desses doentes? É saber que nenhum deles, em princípio, vai ultrapassar os 6 meses. Então, não importa nada, tenho 1.000 e tal. É impecável. Qual é o problema? Tenho 15 ou 20, como aqui tenho nos hospitais, cerca de 30 doentes oncológicos. Não estou preocupado. Podiam até ter mais. Eles não ultrapassaram, nenhum deles ultrapassou o limite. Houve um que ultrapassou o limite, que escapou, porque isso é outro problema grave. Nós não temos capacidade de saber os doentes que foram operados na privada. Não temos. E então o que acontece? É o tal número fiável. Muitas vezes as listas de espera não querem dizer nada. Pelo menos 10 a 15% são doentes que muitas vezes estão fora do circuito. Foram operados fora, não comunicaram, foram operados noutro hospital, morreram, faleceram, alguns, desistiram de ser operados. Há patologias que deixam de ser operáveis, como é o caso das hérnias discais, conhece bem. Há um doente que vai ao consultório de um neurologista com uma hérnia discal, ele diz, isso tem indicação cirúrgica. Bem, entretanto, faz fisioterapia, melhora, acabou, nunca mais aparece. Das hérnias discais são cerca de 30%. Sim. Bom, e isso, portanto, o número não me assusta. Sim. E é por isso que eu sou um defensor do CIGIC, não é o número que me assusta, porque não vai sempre haver. O que eu quero é que eles sejam controlados.